Olá, bom dia a todos. Aqui é o professor Fernando Moraes. É um prazer estar aqui com vocês. A área de economia, no primeiro momento, assusta os aspirantes a jornalistas. Porém, quem consegue ultrapassar esta primeira barreira pode se dar muito bem. Para falar e debater sobre a área, sobre a especialização do jornalista, sobre a cobertura econômica, sobre o mercado de trabalho e o uso da internet como ferramenta de aperfeiçoamento, o evento 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe os jornalistas e ex-alunos André Jankowski, Bianca Soares e Juliana Machado. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, eu vou passar a palavra ao professor Hugo Harris, que está conduzindo este trabalho junto comigo, para fazer a leitura de um breve currículo dos palestrantes e dar sequência a esse encontro. Olá, Hugo. A palavra é sua. Bom dia para todos. Bem-vindos aqui ao nosso evento, começando muito bem com nossos 3 ex-alunos. Eu vou falar rapidamente aqui os currículos deles. O primeiro é o André Jankowski, que é editor executivo da CNN, é especialista em economia, negócios e finanças, tem MBA em informações econômico-financeiras e mercado de capitais pela UBS Escola de Negócios e Instituto Educacional B3. Foi repórter nas revistas Exame e Isto é Dinheiro. Também estamos aqui com a Juliana Machado, que é analista de investimentos da Exame Research, trabalhou na agência Leia, no Tribunal de Contas do município de São Paulo, foi repórter na agência CMA e no jornal Valor Econômico e é especialista em fundos de investimento. E também a Bianca Soares, que é gerente de comunicação e relações públicas da Vert, é responsável pela organização e execução de eventos e ações educacionais, trabalhou nos grupos Instituto Análise, Folha de São Paulo e Estadão, e é mestranda em Economia pela USP São Paulo. Bom, gente, cada um dos nossos entrevistados, dos nossos palestrantes, na verdade, vão falar por 12 a 15 minutos a respeito daquilo que eles prepararam. A nossa ordem já foi pré-estabelecida, né? Começaremos com o André, depois a Juliana, depois a Bianca. Depois da fala de todos eles, nós vamos recolher perguntas de vocês e vamos começar um bate-papo com eles, tá bom? Então, para começar, queria passar a palavra para o grande André Jankowski, agradecendo novamente sua presença e nesse agradecimento já pré-agradeço Juliana e Bianca. Por favor, André. Bom, gente, primeiro, obrigado, professor Hugo, Fernando, sempre um prazer voltar aqui a falar com vocês. Primeiro, peço desculpa qualquer problema de internet, né? Problemas, já que a Claro não está me ajudando muito hoje, mas aparentemente está tudo resolvido. Bom, gente, para falar um pouquinho da minha carreira, como o próprio professor Hugo já comentou, né, também o professor Fernando, eu trabalhei por muito tempo, né, já trabalho há 4 anos no jornalismo econômico, e eu queria falar que não era uma coisa que eu realmente esperava que ia acontecer, não era uma coisa que eu pensava durante a faculdade que ia seguir, muito pelo contrário. Eu nunca me interessava em economia, eu nunca tinha pensado de fato que eu ia seguir nessa área. A gente teve aulas bem básicas, né, durante a faculdade, então era coisa basicamente o que era uma inflação, preceitos básicos de economia, e durante a faculdade eu não entendi tão bem aí qual eram os caminhos que a gente poderia seguir para realmente entender como é o jornalismo econômico. Mas falando rapidamente da minha carreira, e eu quero falar de um jeito que não tanto para engrandecer, mas todos os problemas também que eu passei na minha carreira até chegar onde eu cheguei agora na CNN, né? Bom, não sei como vocês são agora, já que é uma geração totalmente diferente, apesar de eu não ter me formado há tanto tempo, né, que foi em 2012. O sonho de boa parte ali, era trabalhar em redação, era trabalhar realmente com jornal, revista, TV, e eu tinha esse pensamento, né? Eu entrei no jornalismo querendo fazer reportagem, querendo fazer matérias sobre política, que eu sempre gostei, esportes, apesar de ter gostado, eu sempre acompanhei, nunca foi a minha área, mas topava qualquer coisa. E durante a faculdade eu não tive nenhuma possibilidade de trabalhar em redação, né? Nunca tive estágios
nunca consegui entrar em estágio de fato, para que eu conseguisse entender como era o dia a dia, né? E aí, perto da minha formação, me bateu um desespero. Falei, caramba, gente, nunca vou trabalhar em redação, nunca vou conseguir seguir esse caminho, até que o momento que uma porta se abriu para trabalhar como freelancer na revista Exame, fazendo tabela, né? Fazendo, de fato, pesquisas, ligando para assessorias de imprensa de órgãos governamentais para preencher tabelas de obras. Era uma coisa insuportável, para falar a verdade, mas eu aproveitei essa oportunidade, né? Então, eu falei assim, vou trabalhar, aqui é minha porta de entrada, e eu acabei, de fato, conseguindo ali ter uma aproximação com alguns editores do Exame, e pensando, vou conseguir continuar por aqui. Não consegui. Então, fiquei durante 6, 7 meses aí trabalhando, não abriu vaga, tive que sair, fiquei 3 meses me lamentando, falei assim, não vou conseguir ser jornalista, não vou conseguir trabalhar em redação e tudo mais, até que o momento que um editor do Exame me indicou para trabalhar na Isto é Dinheiro, e trabalha no site da Isto é Dinheiro, e eu também, quando me chamaram para a vaga, eu me desesperei, porque eu não fazia ideia de como trabalhar nessa área. Porque, como eu disse, na faculdade a gente teve preceitos muito básicos, né, conceitos muito básicos. Quando você vai para o jornalismo econômico, você tem que entender de bolsa, você tem que entender de empresas, você tem que entender o porquê, primeiro, por que você faz uma cobertura de empresas, né? Por que é importante você falar quais foram os resultados do Pão de Açúcar, quais foram os resultados do Magazine Luiza, como que negocia uma ação, eu não sabia de nada disso. Então, eu tive que aprender, realmente, assim, na prática, o que isso significava. E foi lá quando eu percebi que fazia todo sentido trabalhar com isso, porque eu gostava, era uma coisa que eu me identificava, era uma coisa que eu aprendi a gostar. Quando a gente fala, ler balanço de empresa não é legal, mas depois quando você começa a entender algumas coisinhas de um lado e de outro, você começa a perceber o quanto que é interessante, e você começa a abrir mais o seu pensamento, né? Você não pega simplesmente você não tem, como eu posso dizer assim, você consegue entender o todo de uma maneira mais fácil, né? Você não pega simplesmente o resultado do PIB, o resultado da inflação. Você pega o resultado do geral, como que uma empresa impacta na microeconomia, como que determinado resultado de um banco impacta na vida das pessoas. E aí quando você começa a fazer essa aproximação da economia com a vida pessoal, e aí que você começa a entender o todo. E aí trabalhei durante 4 anos na Isto é Dinheiro, né? Então sofri bastante para entender, mas foram 4 anos que eu realmente consegui entender qual que era a importância do jornalismo econômico. Depois de 4 anos, fiquei durante 1 ano como editor na revista Consumidor Moderno, também foi um choque de realidade, porque eu trabalhava no veículo de médio para grande, né? O Isto é Dinheiro, apesar de não ser um veículo popular, é um veículo mais que tinha um renome no mercado, ainda tem um renome no mercado, para uma revista que nem eu conhecia, e também comecei de alguma maneira, a duvidar de que eu voltaria para uma grande redação, que eu conseguiria trabalhar de alguma maneira. E durante 1 ano que eu percebi tenho que aproveitar essa oportunidade também para me evoluir como editor, para entender gestão de pessoas, para entender tudo mais, para você também começar a aprender um outro lado do jornalismo, que é a edição. A edição não é simplesmente você editar um texto, é você pegar realmente e entender o que o outro repórter Desculpa, estou com o meu telefone. Você entender o que o repórter está precisando e dar uma ajuda para ele, você explicar realmente aquilo e dar os melhores caminhos. Então, durante 1 ano foi isso, até que eu cheguei de novo na Exame. Então, eu voltei para a Exame como editor assistente, mas funcionava mais na base de um repórter. Trabalhei com a Juliana por um tempo, inclusive está falando aqui que ela me indicou uns investimentos que não deram muito certo. Estou brincando, Juliana, antes que você me xingue. E comecei a também entender na Exame, como era uma revista quinzenal, eram matérias mais aprofundadas, né? Não era uma coisa que você pega de um dia para o outro. Obviamente tem um site que você tem que fazer matérias mais rápidas, matérias do dia a dia, bastidor, tudo mais. Só que quando você faz uma matéria de 10, 15, 20 páginas, é um desafio muito maior, porque você tem que ter material para colocar tudo lá. Você não tem como encher linguiça, você não tem como ficar enchendo, porque senão o seu editor vai pegar. E como eu tive editores muito bons na Exame, editores que passaram muito tempo comigo, editores que tinham 40 anos de carreira, enquanto eu estou indo fazer 30 anos agora, eu percebi o quanto que você entender, ler estudos, você conversar durante às vezes 2 horas sobre reforma tributária com um especialista,
vai te trazer um conhecimento que você jamais teria simplesmente lendo uma matéria. E aí você pega todo esse conhecimento bruto e transforma numa matéria palatável. Um dos melhores conselhos que eu tive de um chefe foi que você tem que escrever sobre economia como se uma criança de 6, 7 anos fosse ler e entender. E eu acho que esse é o grande desafio do cenário econômico hoje, né, do jornalismo econômico, ainda mais com essa popularização do mercado financeiro. Né? Se a gente tinha juros de 14% em 2016, que bastava você colocar o dinheiro na poupança, no tesouro, para ter uma rentabilidade boa, agora é um cenário totalmente diferente. As pessoas estão tendo que ir para a bolsa, ir para a renda variável. E está se abrindo muito caminho, está se abrindo muito emprego, inclusive para jornalistas econômicos por causa disso. Então você começa a entender que você tem que traduzir aquele economia de uma maneira mais simples. E aí, para finalizar, em março, né, fui convidado para ser editor executivo na CNN, para editor executivo do CNN Business, que é o braço de economia. A princípio era para cuidar do site, era para cuidar realmente dessa plataforma aí, multiplataforma, mas não tinha tanto essa questão de ir para a televisão, eu estava cuidando mais de outras coisas, até que surgiu a oportunidade que o meu chefe ficou doente, o vice-presidente da empresa me chamou no dia anterior à noite, simplesmente falou assim, amanhã você vai entrar na TV. Eu nunca tinha feito televisão na minha vida, eu nunca tinha feito sequer umas gravações para redes sociais e pronto. E foi também uma experiência muito boa de você trazer esse conteúdo econômico para a televisão, que você tem que ser ainda mais simples, mas é aquele desafio, ser simples sem ser simplista. Então, desde março, estou lá trabalhando, né, tanto como editor executivo CNN Business, mas também levando essas informações de mercado financeiro, levando essas informações de empresas, mostrando para as pessoas que era até um pensamento que eu tinha anteriormente. E você falar de empresa não é necessariamente você fazer propaganda da empresa. Você fazer uma matéria positiva para uma empresa não é você fazer propaganda dela, e assim como você fazer uma matéria negativa da empresa, você não está querendo acabar com ela. Você está trazendo um cenário importante para os investidores. Então, se você for lá parar para pensar que eu estou aqui comprando uma Grupo Pão de Açúcar, eu tenho que saber o porquê que vale a pena comprar uma ação do Pão de Açúcar e o que está acontecendo internamente no Pão de Açúcar. Então, é todo esse desafio que todo mundo que trabalha no jornalismo econômico hoje está tendo. Porque antes a gente escrevia para principalmente classe A, milionários, tudo que era o público do mercado financeiro, que era o público investidor. E agora está mudando. Eu posso investir, vocês estão, acredito que também investem, os pais de vocês investem, então virou uma coisa muito mais popular e está popularizando cada vez mais. Hoje a gente já tem 3 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa, né, fazendo investimentos. Fundos imobiliários, tem 1 milhão de pessoas investindo em fundos imobiliários. Então você tem que explicar o que é isso para outras pessoas também. E aí, como eu disse, até para finalizar aqui minha fala e passar para a Juliana, você tem que mostrar que a economia não é tão chata, você tem que mostrar que a economia não é difícil, e acho que esse é o grande desafio. E, de novo, vocês têm emprego nisso. É um mercado que está se abrindo muito mais do que outros, né? Como o jornalismo esportivo, o jornalismo econômico. Você, claro, tem aberturas de vagas, mas a velocidade de veículos sendo criados, de outros tipos de emprego, por exemplo, como a Juliana fazendo análise de investimentos, ou todo mundo que também está trabalhando de investimentos, de assessoria de imprensa, esse é um mercado que está pujante, é um mercado que tende a crescer. Então, se vocês não se interessam tanto pelo fato de, não acho tão interessante, comecem a ver também como uma possibilidade de futuro. E eu tenho certeza que quando vocês começarem a trabalhar com isso, vocês começarem a enxergar, vocês vão enxergar um ponto interessante em cada coisa, porque a economia, ela não é simplesmente empresa, não é simplesmente macroeconomia, é a vida de todo mundo. Então é você comprar um notebook, é você falar de pobreza, é você falar de miséria, é você falar de política com economia. Não à toa, quando eu estava no exame, tive possibilidade de entrevistar, né, de maneira exclusiva, tanto o vice-presidente general Milton Mourão, quanto também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando de economia. Então você consegue trazer os seus interesses para o lado da economia, para o campo da economia. Então vocês conseguem ampliar ainda mais o debate, ampliar o conhecimento de vocês para levar para os leitores, para os ouvintes, para a audiência em geral. E aí eu encerro minha fala por aqui. Obrigado, André. Obrigado. Agora eu queria passar a palavra para a Juliana. Juliana, obrigado pela presença. Estou falando no mudo para variar, né? Bom dia a todos. Muito obrigada, gente, aí pela oportunidade. É sempre muito legal assim poder voltar e falar um pouquinho da trajetória que não é óbvia. Muita gente me pergunta como é que eu vim parar nesse negócio chamado análise de investimentos. Eu sou jornalista, né? E na verdade uma coisa tem muito a ver com a outra, né? E
Vou tentar fazer algumas complementações à fala do André, né? O André é esse cara aí extremamente mala, mas fala muito bem, não à toa teve muito sucesso aí na carreira dele. Brincadeira, não é mala não. Ele é muito querido, assim, infelizmente ele saiu da Exame logo que eu cheguei. Eu comecei também, quando eu comecei, gente, eu não tinha a menor noção de que eu ia para dentro do jornalismo econômico, eu não tinha o menor interesse, na verdade, achava que eu não tinha a menor capacidade para fazer a parte de jornalismo econômico, porque eu não tinha conhecimento técnico que eu considerava que fosse ser o essencial para poder me destacar de alguma maneira ali dentro. Não é mentira que você não precisa desse conhecimento técnico, só é mentira que ele está muito distante, que ele é um pote de ouro que fica longe de todo mundo, tá? Assim, ele é muito mais plausível, tá muito mais próximo da gente do que a gente mesmo pode imaginar. E a gente jornalista, tá? Quando a gente está começando, você pode ter certeza, você vai chegar na redação e jornalistas econômicos os que conhecem, os que mais conhecem muitas coisas, ainda assim eles vão estar aprendendo muito no processo, assim. E é muito legal você saber que com essa troca, mesmo tendo pouca experiência, rapidamente você consegue chegar nesse ponto em que você tem segurança para escrever matérias que exigem esse conhecimento técnico de termos, do economês, né, para poder traduzir para as outras pessoas, e que, na verdade, é muito gratificante porque é o grande core, o grande trabalho central do jornalista, né, ser capaz de fazer essa tradução. E dentro da área econômica isso é muito importante, vai ser cada vez mais importante, tá? A gente está vivendo, acho que, uma transformação que a gente não via há muito tempo, há muitos anos. Quando eu comecei, eu, na verdade, queria ir para a área de direitos humanos, sempre foi uma coisa que eu tinha grande intenção, assim, gostava muito do tema, achava que o tema era muito legal, mas não existe, na verdade, propriamente um jornalismo de direitos humanos, né? Não é uma coisa que você faz isoladamente. Você vai para alguma editoria que você vai fazer alguma apuração dentro dessa área. E durante o fazer, eu percebi que, na verdade, eu gostava da imagem que eu havia criado em relação ao jornalismo de direitos humanos, que, na verdade, é do jornalismo como um todo, né? E indo para a redação, indo para a área econômica, eu percebi que eu também não tinha uma proximidade muito grande com a área de jornalismo econômico, porque eu não tinha com o que eu criei, com a imagem que eu havia criado a respeito da profissão. Um bom jornalista, ele vai ser um bom jornalista se ele for jogado no fogo em qualquer situação. Você tem que ter aquela capacidade de traduzir o mundo, compreender o mundo, ser capaz de passar adiante, não importa onde você esteja. Evidentemente, você vai ter mais facilidade em esporte, você vai ter mais facilidade em uma ou outra área, mas isso não significa que você não vai ser capaz de produzir jornalismo. O jornalismo em si, ele tem essa fórmula mágica em que um bom jornalista ele vai conseguir transitar em várias áreas do conhecimento. É o que provavelmente vai dar muito destaque a ele, né? Porque nesse período, antes de eu entrar no mercado efetivamente, na parte dos meus estágios, eu fiz estágios em muitas áreas, né? Eu fiz estágio em economia, mas eu fiz estágio em comunicação corporativa, fiz estágio em parte de comunicação mais voltado para tributário, né, jurídico. Eu sempre fui meio cabeçuda, gostava de tabelas, isso ajudou bastante também. Você vai descobrindo as suas afinidades, tendo essas múltiplas experiências e percebendo onde você pode aplicar o conhecimento jornalístico que ia te permitir produzir uma matéria sendo jornalista de esporte, sendo jornalista de economia. Você vai descobrir onde você vai se encontrar de fato para se destacar. E assim, surpreendentemente para mim, né, foi na parte de economia que eu falei, acho que eu sei fazer esse negócio aqui. Acho que eu tenho as ferramentas necessárias para conseguir produzir esse negócio aqui. E deu muito certo, logo que eu me formei. Eu fiz um estágio na agência CMA, né, que era a antiga agência Leia, é uma agência de notícias pequena, em tempo real. O jornalismo em tempo real no Brasil ele é basicamente voltado para a área de economia. Quem não conhece tem aí nomes importantes como Reuters, Bloomberg, que são as grandes referências. Mas você tem outras tentativas aí também aqui que peitam no Brasil, né, e são voltadas aí para a comunicação aqui em português e voltada para o Brasil, que é a Agência Estado, a Agência CMA, Valor Pro, diria que mais esses três, assim, sobretudo a Agência Estado e Valor Econômico. E a partir daí, né, assim que eu me formei, tendo feito estágio na CMA, não havia vaga para mim, eu saí com os balões que eles deixaram de presente na minha mesa, em comemoração, né, a minha saída, não, brincadeira, em comemoração a minha trajetória lá dentro, porque deu muito certo, eu era uma estagiária que eles gostariam de ter efetivado, mas não tinha vaga, ficaram os balões na minha mesa. Em comemoração, eu vi com os balões chorando no ônibus, muito triste, porque eu gostaria muito de ter ficado. Eu decidi fazer o treinamento da Folha de São Paulo. Nesse pequeno intervalo, eu trabalhei na Pluricom, que é do professor, que acho que vocês conhecem aqui do Mackenzie, e
por lá é que eu fui, na verdade, prestar serviços de assessoria de imprensa para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu trabalhei com outros colegas do Mackenzie também, que tiveram essa oportunidade, e para mim foi uma coisa bastante bacana, porque como eu gosto muito dessas, digamos assim, dessa parte mais árida, porque é onde você precisa dos especialistas para fazer a tradução, então assim, eu aprendi muita coisa em relação a funcionamento de órgãos públicos. Isso acabou me ajudando, por incrível que pareça, mas isso acabou me ajudando muito quando eu fui efetivamente para o valor econômico. Eu passei um tempo no Tribunal de Contas e, na sequência, eu fiz o treinamento da Folha de São Paulo, eu participei da semana de palestras, eu não fui selecionada para o programa, mas aquela semana de palestras você fica muito imerso, né, dentro do jornal, dentro da redação, e a partir dali o que aconteceu foi que a me abriu uma vaga e me chamaram de volta para ser repórter de bancos de papel e celulose. Na verdade, a gente cobria meio de tudo, porque é uma agência muito pequena, né, então eu meio que fazia tudo, então eu cobria também mercado financeiro, onde no fim das contas foi onde eu tive o maior enfoque, né. Você vai descobrir que o jornalismo econômico, inclusive, ele é um grande nome para trocentas mil coisas que podem ser feitas ali dentro. Você pode ser especialista num setor especificamente, você pode ser um jornalista que cobre apenas o que a gente chama da mesa de mercado, né, que é basicamente bolsa de valores, câmbio e juros futuros. Você pode ser uma pessoa que queira falar de economia internacional, você pode ser uma pessoa que gosta de cobrir política do ponto de vista econômico. Então, quer dizer, você pode cobrir macroeconomia, aí você pode ir para a área de setores especificamente. Eu sou repórter de energia, de celulose, quer dizer, essa coisa chamada jornalismo econômico é um nome muito amplo para o que já existe e vai existir daqui para frente, que é um pouco do que está acontecendo, da decisão que eu tomei, que eu acho que vai ser cada vez mais comum. Eu ia pedir só para os professores, se eu começar a falar demais, vocês podem me dar uma avisadinha ali no chat, tá? Porque às vezes eu começo a falar muito e eu não paro de falar, tá bom? Então, vocês me avisem que aí eu vou monitorando. Depois que eu fui para a agência CMA, eu fiquei 1 ano e pouquinho lá, cobrindo bancos, papel e celulose. Foi uma experiência bastante interessante, porque eu me senti, assim, absolutamente uma foca no meio daqueles repórteres todos, de outros veículos, inclusive, e era bastante assustador em muitos aspectos, porque bancos é um setor bastante importante para a economia, né, onde estão as instituições aí mais ricas, ou umas das mais ricas, né, e tradicionais. Então, os repórteres que estavam nessa área, eles também já eram muito importantes no que eles estavam fazendo, dos outros veículos, eu digo. E isso ajudou muito, me deu, assim, eu diria, uma propulsão muito grande de você, não é simplesmente se olhar e pensar como o quanto você está para trás, mas o que você precisa fazer para chegar naquele ponto, né? E muito pensar, eu estou aqui, na mesma condição dessas pessoas, eu vou escrever o que eu tenho que escrever, eu vou reportar o que eu tenho que reportar. Isso me ajudou bastante, porque me deu muita projeção, me deu bastante espaço, e abriu uma vaga, então, no valor econômico, onde eu entrei na mesa de SA, né, que são a mesa de empresas. E a mesa de empresas, ela é considerada uma mesa iniciante dentro do valor econômico, mas não é exatamente iniciante. Você já entra lá com alguns skills, com algumas formas de fazer, assim, que você já meio que tem que ter pegado rápido antes ou aprender muito rápido ali na hora. Eu trabalhei sempre com o tempo real também, que é uma coisa que eu gosto bastante. E, então, no tempo real não dá tempo de nada, entendeu? Você já está atrasado quando você começa a fazer. E essa parte é muito legal, porque aí você começa a pegar segurança no que você está fazendo. E quando você não sabe, você fala, eu não sei, eu não consigo, eu preciso de ajuda, porque não dá tempo de você ficar ali meio que no meio do caminho. Isso é muito legal, porque é meio que aprender jogado no fogo, mas pelo menos do meu ponto de vista é a hora que você mais destrava o seu potencial, né? Porque você realmente não é desafiado, é assim, você está sendo colocado à prova. Cai um documento na sua mão e você é a pessoa responsável por comunicar aquilo em primeira mão para os assinantes daquele serviço. É um compromisso muito grande que você tem que ter, e com o tempo você vai percebendo que aquilo vai ficando muito mais fácil, né? Inclusive de digerir, de passar adiante. Depois, dentro da mesa de SA, produzindo algumas reportagens, tendo algumas posições importantes dentro do jornal, com manchetes, ou enfim, matérias que foram muito bem. Eles me convidaram para participar da mesa de bolsa de valores, efetivamente, e me focar numa parte que eu estava indo muito bem, que eu gostava muito, que era cobrir o mercado de ações. E a partir daí diria que foi assim, bola dentro,
um golaço, porque fez muito bem para mim, foi muito bom para minha carreira, e foi muito bom para eu descobrir uma vocação que era muito própria, que eu achava que era muito legal, que é tentar traduzir o movimento de mercado financeiro para as pessoas, que não é óbvio, é meio que tratado de uma maneira até um pouco banal, eu diria, né, da forma como ele é tratado, colocado, não tanto porque as pessoas não entendem, não tem a ver nem só com isso, mas com o espaço dado a esse tipo de cobertura dentro dos jornais, não é uma cobertura central, então ele acaba tendo espaço mesmo nos lugares em que é uma cobertura central, que é o caso do Valor Econômico e outros jornais especializados. E ali também deu muito certo, porque eu consegui ter contatos com muitos gestores e contar muitas histórias de bastidores e histórias das ações que não são coisas muito óbvias, inclusive coisas técnicas bastante importantes, então assim, movimentos muito específicos que aconteciam, que para um assinante específico ali do serviço que é o Valor Econômico, é um jornal que tem um leitor um pouco mais qualificado, a gente chama de C-Level, né, que é o CEO, CFO, COO, todas essas Cs aí da indústria. Mas eu não estava muito satisfeita porque eu queria poder escrever para outras pessoas, eu queria poder escrever para o grande público, para o público de varejo. E aí surgiu a oportunidade de ir para Exame. Então eu fiz o caminho contrário do André, e aí quando eu cheguei o André foi embora, entendeu? Porque ele diz que ele fez investimentos errados, não é minha culpa, entendeu? Que ele não sabe fazer, por isso que eu decidi trabalhar com o grande público. Brincadeira, gente. Mas a minha grande intenção foi justamente voltar, não voltar, mas assim, me focar totalmente em escrever para as pessoas no geral. E a Exame, como vocês sabem, ela era do Grupo Abril, depois da Abril declarar recuperação judicial, o BTG Pactual entrou como grande sócio, digamos assim, né? Na verdade comprou a Exame e desdobrou a Exame em outras marcas, né? Exame Academy e Exame Research. Exame Academy para trabalhar com cursos de investimentos e outros cursos de organização financeira, organização de orçamento, inovação e empreendedorismo. A Exame mesmo, que foi reforçada aí, trouxemos algumas pessoas para o time editorial, inclusive uma repórter que é muito próxima a mim, que eu gosto demais do Valor Econômico, que é a Grazi Valente. Ela foi como repórter especial para cobrir os grandes bastidores do mercado, as fusões e aquisições, o que é importante. E a Exame Research, que é onde eu estou, que é uma área em que propriamente você vende análises de investimentos para as pessoas, né? E uma análise de investimento para pessoas comuns, pessoas de varejo, pessoas como nós, investidores que estão começando e não sabem como fazer, que é uma coisa que é muito gratificante para mim, porque é uma coisa que eu já faço há muito tempo, desde que antes de entrar até no Valor Econômico, na CMA, como eu já estava mais próxima desse negócio chamado mundo financeiro, eu comecei a entender o funcionamento de algumas coisas, comecei a investir, fiz muita besteira, aprendi algumas coisas no decorrer da minha profissão, e chegou um momento que eu falei, acho que eu tenho total condição de estar na posição em que eu não só medio mais a informação, mas eu levo a informação com uma carga muito grande do que a pessoa deveria fazer, uma coisa que eu gostaria muito, que no Valor Econômico naquele momento não teria espaço, porque eu teria que virar colunista, algo do tipo, não havia espaço para isso, e aí na condição de analista eu tenho como fazer isso, né? Na verdade, como especialista de investimentos, né, a rigor eu não posso me chamar de analista ainda, porque eu ainda estou tirando a certificação que é exigida, enfim, tem várias certificações do mercado financeiro, e entrei nesse mundo de cabeça. É maravilhoso e muito assustador ao mesmo tempo, porque você pensa, como é que um jornalista vai cair no meio do Faria Lima, né, e vai fazer aquela coisa daquelas pessoas? É possível, gente. O que a gente precisa talvez é um pouco de pessoas com coragem e vontade de aprender. Por incrível que pareça, as coisas que eu mais senti falta no decorrer da minha carreira foi pessoas que não estavam dispostas a aprender a ensinar. Acho que essa foi a grande lição mesmo, assim, porque quando você tem vontade de aprender, no fim das contas é muito natural, você vai ganhando destaque, assim como o Janca, né, o André teve essa mesma trajetória, e como é que você vai desenvolvendo? Porque você vai conversando com as pessoas e você vai não só lendo, mas vai aprendendo enquanto faz. E o jornalismo nada mais é do que isso, nós somos pessoas capazes de aprender rapidamente no decorrer do que a gente está fazendo. Então eu acho que é um pouco essa mensagem, porque não só para o jornalismo econômico, mas para qualquer coisa que vocês forem pensar, né, para a vida. E, bom, o Hugo acabou de me avisar que se eu puder dar uma encerrada, então acho que era meio que isso, que eu acabei de passar minha mensagem, e aí se o pessoal tiver alguma pergunta mais específica, a gente conversa. Obrigada. Que a sua fala, né, as suas experiências servirão de
de exemplo para os nossos alunos, né? Tanto a sua fala quanto a do André Jankowski, ok? Eu gostaria de lembrar os alunos que eles já podem fazer pergunta através do chat, ok? Nós temos um chat aberto aqui que eles podem fazer pergunta, que depois da fala da nossa próxima convidada, que é a Bianca, nós vamos passar aí para os convidados responderem, ok? Bom, então agora, com a palavra, a jornalista Bianca Soares, que é gerente de comunicações e relações públicas na Verte. Bianca, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de vir aqui falar com vocês sobre jornalismo econômico. Acho que a gente tem isso em comum. Eu também não imaginava que eu iria trabalhar dentro desse segmento. Então, eu decidi fazer o seguinte, falar rapidamente da minha trajetória, como eu cheguei na empresa que eu estou hoje. A Verte não é um veículo de comunicação, ela não tem nada a ver com jornalismo, e até por isso que eu acho que é muito interessante a gente pensar que essas empresas de investimentos estão cada vez mais precisando de jornalistas para comunicar o que eles fazem. E aí, num segundo momento, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação do que é que eu faço mesmo, do que eu criei dentro da área de comunicação da Verte, tá? Então, assim, resumidamente, eu me formei em 2016, eu tenho 26 anos hoje. Na metade da faculdade, eu tive a sorte e a felicidade de virar estagiária da Folha de São Paulo. Eu fiquei na Folha como estagiária 2 anos, e no finalzinho da graduação, eles me contrataram já como repórter. Estava entregando o TCC, a Denise foi minha orientadora, sabe, porque foi muito difícil, era complicado lidar já com a vida de repórter, plantão, e fazer o TCC, era difícil até ir para aula, mas, assim, a Folha de São Paulo certamente foi uma das maiores escolas de jornalismo que eu tive, se não a maior. E eu entrei no jornalismo muitíssimo focada em trabalhar em redação. Eu queria trabalhar na Folha ou no Estadão, era isso que eu queria. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui para a Folha, mas foi um momento muito difícil, porque é um ambiente, eu diria, hostil, muito competitivo. Eu entrei numa editoria, eu fui para a Ilustrada, acabei cobrindo um pouco também, durante um longo período até, eu fui estagiária de uma colunista de TV, eu até conseguia fazer umas outras matérias sobre cultura, entrevistei cineastas que já ganhou Oscar, foi super bacana, mas eu não estava tão contente assim. E aí eu abri o programa de trainee do Estadão, focado em economia. O Estadão, diferente da Folha, e é muito importante vocês saberem isso, ele tem 2 programas de trainee. Ele tem um tradicional, que é para você acabar indo depois para qualquer editoria, e tem um focado em economia. Esse focado em economia é uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e enquanto você faz o trainee do Estadão, você faz um curso, é uma extensão mesmo, são 512 horas de curso em economia na Fundação Getúlio Vargas. Os professores são da FGV. E aí eu estava na Folha, sabia que o mercado é complicado em redação, mas eu sabia também que na editoria de economia eu teria mais chances. Então, eu decidi, assim, apostar tudo, pedir para sair da Folha e ir fazer o trainee do Estadão. Isso foi uma aposta, porque, assim, são 3 meses fazendo esse trainee, esse curso, sem receber R$1. É inacreditável, né? Porque a gente vê os trainees aí das grandes empresas que pagam 5, 7 mil reais por mês para o trainee, e no jornalismo não, era assim, estudando, trabalhando para o jornal, e eu não ganhava nem R$1. E nesse meio tempo, eu estava fazendo minha segunda faculdade, estava fazendo letras na USP à noite. Então foi assim, um período muito intenso da minha vida. De novo, o Estadão foi ótimo, é um ambiente... eu sempre gosto de fazer essa comparação. A Folha é uma escola tecnicamente muito boa para jornalismo,
é assim, o manual de jornalismo da Folha é seguido no dia a dia, fica na mesa dos jornalistas, a gente aprende a seguir aquilo assim rigorosamente, diferente do Estadão. Mas o Estadão é um ambiente que, na minha visão, é muito mais amigável, as pessoas são mais companheiras. E aí, bom, eu fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo para o trainee de economia do Estadão, fazia aulas de manhã da FGV, à tarde, até à noite mais ou menos, ficava na redação, trabalhando, circulando entre as editorias de economia, que, como a Juliana falou, economia é um mundo, assim, tem muitas editorias dentro da editoria de economia. Então, a gente ficava circulando entre elas. E nesse período eu sofria muito porque todo treinamento, no final, a gente sabia, tinha um ranqueamento. E os primeiros colocados do ranking, eram 30 jornalistas escolhidos do Brasil inteiro fazendo esse treinamento, seriam contratados. Então, o pessoal, assim, ficava até a noitão lá. E eu tinha aula à noite na USP, então eu ficava desesperada, porque eu queria produzir muito, mas eu precisava ir para a faculdade. E aí eu falei, bom, vou fazer o possível, mas não vou abrir mão de letras, porque literatura é uma paixão que eu tenho. Fiz esse treinamento, eu fiz o trainee do Estadão, acabei sendo contratada, primeiro como freela, depois eles me chamaram para ser repórter da Agência Estado, mas nesse meio tempo eu decidi que eu queria fazer mestrado em economia. Adorei o treinamento, falei, quero fazer mestrado. Fui fazer o processo seletivo na USP, não tinha ideia, assim, não tinha orientador, não tinha nada. Fiz o projeto, fiz a prova, passei. Quando eu passei, o que o jornal me disse foi, não, as aulas, acho que vocês devem saber, na pós-graduação, a maioria das vezes, a aula acontece de manhã ou à tarde. É muito difícil ter uma aula à noite de mestrado ou doutorado. O MBA é diferente. E eles me disseram que eu não daria para encaixar no horário da redação. Eu fiquei muito triste. E justo neste momento, me enviaram uma vaga para trabalhar na Verte, que é onde eu estou hoje, que eles estavam procurando um jornalista especializado em economia para escrever sobre os produtos que eles fazem. E aí eu fui para essa entrevista de emprego, zero com vontade de sair da redação, porque eu ainda tinha aquela cabeça muito fechada em redação. E quando eu cheguei nessa empresa, eu descobri que era uma empresa de 3 mulheres. E isso já fez brilhar meus olhos. E eu fiquei interessada, mas na entrevista eu já falei, olha, gostei, gostaria de escrever sobre isso. É um segmento novo para mim, porque mercado de capitais é uma parte do mercado financeiro, não é a mesma coisa. Mas eu vou começar um mestrado e eu vou ter aulas à tarde, de manhã. É um problema para vocês? Eu precisaria fazer um horário flexível. E elas disseram, não, para a gente está tudo bem. Você faz o horário que você conseguir fazer. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acho que esse é o tipo de flexibilidade que a gente só encontra dentro do jornalismo econômico. Eles precisavam, de fato, de um jornalista para escrever sobre os produtos financeiros deles. Não estava fácil contratar. Aí surgiu uma menina lá, na época eu tinha 24 anos, falando que gostaria da vaga, mas que ia fazer mestrado e não ia abrir mão disso. E eles toparam. E aí eu fui trabalhar na Verte. E aí eu quero compartilhar agora a minha apresentação com vocês, para eu não ultrapassar o tempo, mas antes eu quero explicar assim rapidamente o que é a Verte, porque apesar de ser aqui um bate-papo, né, sobre jornalismo, sobre comunicação, eu quero explicar para vocês o que eu faço de economia dentro de uma empresa que não tem nada a ver com comunicação, dentro de uma empresa de mercado de capitais. Bem o estereótipo, lá na Faria Lima mesmo, tá? A Verte é uma empresa de operações estruturadas. Operações estruturadas é renda fixa, mas é uma renda fixa um pouco mais complexa, por isso que a gente chama de operação estruturada. E por ser uma operação estruturada, ela costuma ter um rendimento maior, tá? Ela não é uma renda fixa muito simples,
alguns exemplos de produtos que a gente faz. CRA, que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, a gente faz debenture, a gente faz FDIC, que é Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. E aí o que acontece? A gente acaba tratando com o nosso cliente, que é quem vai contratar a gente para fazer essa operação estruturada, e a gente trata também com o investidor, que é a pessoa que vai comprar esse papel. Então, a gente tem um público com conhecimentos diferentes. A gente precisa explicar para o nosso cliente por que aquele nosso produto é melhor ou funciona mais para a necessidade dele de crédito do que o crédito tradicional, do que o crédito bancário. E aí, depois, a gente precisa traduzir essa operação estruturada, que vira um papel. Tipo, a gente está muito acostumado com ação, né? Então, vocês podem imaginar aí como se fosse uma ação. Não é, ação é variável, né? Mas não é renda fixa, mas vocês podem imaginar algo assim. Aí a gente tem que explicar esse papel para o investidor, para ele entender o que ele está comprando, quais são os riscos inerentes àquela operação, o que tem de risco naquele segmento econômico, se é do agro, se é do imobiliário, se é do financeiro mesmo, a gente faz debêntures financeiras. Então, é basicamente isso que a gente faz. E aí, quando eu cheguei lá, eu ia escrever sobre isso, mas não existia área de comunicação na Vert. Isso foi um presente para mim, foi um desafio enorme, mas eu pude criar do zero uma área de comunicação interna e externa. E eu tive, assim, total liberdade das sócias fundadoras da empresa para ir criando as coisas. Então, agora eu vou compartilhar com vocês essa apresentação para mostrar que dá para fazer jornalismo econômico educativo e muito humano. Dá para a gente fazer uma coisa bacana, tanto com o público externo, para quem a gente está querendo vender aquele produto ou aquele investimento, quanto do ponto de vista de comunicação interna, das pessoas que trabalham ali dentro com a gente. Porque a gente está falando aqui da dificuldade do jornalista entender e saber de economia, mas no segmento que a gente trabalha, que é securitização financeira, é uma coisa muito específica dentro de mercado de capitais, a gente tem um grande desafio de contratar pessoas que entendam isso também. Então, a gente tem um desafio, assim, de manter aquelas pessoas ali, de criar o ambiente, assim, o melhor possível para que elas continuem com a gente, e a gente é muito exigente, tem que contratar pessoa muito boa. Então, assim, a gente vai pensando em estratégias de comunicação interna. Eu nunca tinha trabalhado com comunicação interna, toda a minha experiência tinha sido em redação. Então, foi um mega desafio, e eu vou compartilhar aqui agora com vocês rapidinho, só um minuto. Queria saber se vocês estão vendo a minha apresentação. Tá tudo certo? A gente consegue aumentar? Sim, né? Eu vou fazer um teste aqui para ver como que eu mudo. E gente, eu vou sair e vou ficar só na tela, porque senão não vou conseguir mudar a página, tá? Então, que eu fiz uma apresentação rápida, eu vou passar para... eu sei que meu tempo, acho que já está até chegando ao final, então eu vou passar rapidinho, mas vou explicar para vocês o que a gente faz ali, tá? Quando eu cheguei na Vert, comunicação era eu, não existia nenhuma outra pessoa, tinha uma agência que dava suporte para a gente, mas não estava bacana e a gente acabou dispensando essa agência. Então, aí foi um desafio, porque eu comecei a escrever, diagramar, cuidar das redes sociais, fazer comunicação interna, tudo absolutamente sozinha. Quero aqui fazer um agradecimento ao jornalismo Mackenzie, porque, gente, de verdade, são poucas, eu acho, que as faculdades de jornalismo que ensinam a gente a diagramar, a tirar foto bem, a editar vídeo, a editar áudio. Tudo isso eu usei nesse meu emprego atual. Enquanto eu estava na redação, eu basicamente escrevia, era isso. O que já é muito difícil, né, apurar bem. Eu sempre quis ser uma repórter boa.
Mas saindo de lá, eu tive que fazer todas as outras coisas. Então, isso que vocês estão vendo aqui é uma newsletter semanal que a gente criou sobre assuntos de mercado de capitais. A diagramação, a gente contratou uma designer para fazer, mas essas artezinhas ali de baixo que acompanham o texto, eu mesma fazia. Agora, eu tenho uma equipe, né? Eu não faço mais isso. Mas basicamente a gente tem essa newsletter que é semanal, toda quinta-feira ela é distribuída para o nosso mailing. E como é um assunto de mercado de capitais, o que a gente fez? Geralmente a gente escreve do lado de cá, né, de quem está dentro do mercado. Quando a gente trabalha na redação, quando eu cobri economia no Estadão, eu tinha que ir atrás dos especialistas para escrever sobre a determinada pauta. Trabalhando dentro do mercado, eu estou vivendo as pautas. Então, a gente acaba criando um conteúdo autoral que não tem em outros veículos, porque é a gente ali dentro observando a movimentação do mercado, falando e conversando com outros agentes do mercado que sabe dessas pautas e acaba criando esses conteúdos que são muito próprios nossos. Então, a partir disso, a gente viu o valor que isso tinha, a gente fez uma parceria com o Broadcast, que é a agência Estado do Estadão. A Juliana até que falou, ela do lado do Valor Pro, é a agência de tempo real mais importante que a gente tem aqui no Brasil em português. Nossos conteúdos são publicados lá às quintas-feiras, e a gente tem uma parceria também com a B3, que é a Bolsa de Valores. Ali eu coloquei um print ali das empresas que compartilham conteúdos ali nesse hub educacional da B3. A Vert está ali também, com esse conteúdo que a gente faz interno. Redes sociais, vocês já devem ter percebido, o número de investidores brasileiros aumentou muito, pessoas comuns estão investindo, então a gente usa nossas redes sociais. No LinkedIn é uma coisa mais institucional e tal, mas no Facebook, no Instagram e no Twitter, principalmente, a gente tem uma veia educacional muito forte. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, por exemplo, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, a gente tem uma série de dicionário Vert. A gente pega termos do mercado financeiro, quase todos em inglês, e explica o que é, de maneira bem objetiva, bem simples. Outra coisa, a gente não tem assessoria de imprensa, então internamente a gente faz também um pouco de assessoria de imprensa. Às vezes a outra faz um release, manda aí para o Valor, para a Folha. A gente tem um relacionamento próximo com alguns jornalistas, e aí a gente, enfim, sai na mídia fazendo a nossa própria assessoria, que é um grande desafio. Aí a gente faz eventos externos. Esses eventos, a gente tem aí, no mercado financeiro, tem eventos muito importantes que acontecem. A XP faz vários, a gente produz alguns. Eu coloquei aqui o exemplo, uma foto de uma festa junina, vocês devem estar perguntando, né? Meu Deus, economia, mercado financeiro, o que tem uma festa junina ali? O setor do agronegócio é muito importante para a gente. A gente é a principal securitizadora do agro no Brasil. Então, o que a gente fez? A gente criou uma festa junina, que tem tudo a ver com agro, e convidou todos os nossos clientes para ir lá, bater um papo. Era uma festa, não era um evento educativo nem nada, era só a ideia ali, quando a gente decidiu fazer essa festa, era só aproximar, fazer esse contato que é importante. Queria fazer um parênteses aqui também, rapidinho, que agro, gente, não é do mal. Tem um agro que é do mal mesmo, que desmata, que faz tudo isso, que infelizmente está manchando a imagem do Brasil lá fora. Mas os produtos financeiros que a gente faz tem uma série de critérios de elegibilidade que o produtor, ele só pode participar e o empresário do agro só pode participar se ele respeita todas essas regras. Então, é muito importante a gente fazer essa separação, tá? Correndo mais um pouquinho, aqui eu estou querendo mostrar um pouco assim de marketing, de comunicação corporativa que a gente faz, que é o seguinte: essa primeira foto ali em cima é o escritório da Vert, a entrada. A gente tem essa coisa muito verde, muitas plantas. Vert significa verde em francês.
E aí, a cada operação que a gente faz, cada um desses produtos, CRA, CRI, FDIC, a gente dá um brinde para o nosso cliente. E aí a gente pensou, o que a gente pode dar? E aí a gente criou esse vasinho, que é de madeira. Ali tem escrito, a gente imprime na madeira mesmo as informações das operações, então o volume daquela operação, a empresa que fez, enfim, vai o logo da Vert, o tipo de operação, e uma plantinha faz o cartãozinho agradecendo a confiança por ter feito com a gente, né, porque a gente tem concorrentes no mercado, e envia para o nosso cliente e para todos os parceiros que participaram daquela operação, tá? É uma rede grande. A gente tem advogados que fazem parte das operações, inclusive bancos. A gente é meio que concorrente do banco, mas a gente faz algumas coisas em conjunto com bancos, tá? Isso aqui é ideias que a gente foi criando ao longo do tempo. De comunicação interna, que eu falei para vocês que a gente tem um desafio muito grande de reter talentos. Todo funcionário que chega na Vert ganha um kitzinho que está nessa sacolinha aí. Agora, durante a pandemia, foi um pouco difícil, a gente teve que adaptar, fazer a gente está de home office ainda, e vai ser assim até o final do ano. A gente faz ali, entrega um material de seja bem-vindo, tem ali os valores da Vert, um organograma da empresa com foto de cada funcionário para a gente ir aprendendo o nome mais rapidamente. A gente se preocupa muito com essa chegada da pessoa para que ela se sinta à vontade. Notícias Vert. Para quem está no mercado, é muito importante estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente atua muito fortemente em agro, imobiliário, financeiro, e a gente precisa saber muito de macroeconomia. O que a gente faz? Diariamente, a gente faz uma curadoria das principais notícias que saíram nos principais veículos sobre essas editorias, cria esse layoutzinho que vocês estão vendo aqui, que é basicamente o título da matéria e um resuminho dela com o link para o nosso funcionário. Isso aqui é distribuído internamente, tá? Para o nosso funcionário clicar e ler a matéria completa. Como a gente sabe que as pessoas nem sempre lê, por isso que a gente já faz o resuminho ali, porque às vezes a pessoa só lê as nossas notícias, o resumo, e abre só a que interessou mais. Por fim, acho que está acabando, a gente criou também as páginas verdes, uma espécie de páginas amarelas da Veja, que a gente foi crescendo muito, a Vert cresceu muito rapidamente. Quando eu cheguei lá, a gente tinha, acho que 21 funcionários, hoje a gente tem mais de 60, e aí a gente, a cada 15 dias, faz uma espécie de perfil de um funcionário e publica no nosso ambiente digital para a turma conhecer. E aí, assim, é um pouco da trajetória dessa pessoa profissionalmente, mas o que ela gosta de fazer, se ela faz algum esporte, enfim, é um perfil mesmo daquela pessoa. Talvez alguns estejam reconhecendo ali a Marlana. A Marlana é minha estagiária, estuda aí no Mackenzie. Ela é um talento que eu cacei, descobri. A Denise me indicou, ela está trabalhando comigo há poucos meses, mas é uma menina incrível que eu, assim, peguei para criar e quero que ela só cresça nesse mundo do mercado financeiro. A Marlana, então, já participou do nosso Páginas Verdes. Por fim, a gente tinha uma espécie de jornal mural, digamos assim, lá no escritório. E aí, durante a pandemia, a gente criou um boletim semanal online, né? A gente fez um PDFzinho que dá para ler no celular com as notícias da semana. Então, se teve gente nova na equipe, as liquidações, quais foram as operações, os aniversários, dicas de filme, de série, enfim, tem várias coisas, tem mini editorias dentro desse boletim semanal. Tá. Agora sim, eu acho que é a última coisa, gente, desculpa. Essa nossa veia educativa do lado de fora, ela também é muito grande, muito forte do lado de dentro. Então, a gente tem... e isso também é responsabilidade, tudo isso que eu tô falando é dentro da área de comunicação, tá? A gente faz treinamentos mensais
sobre assuntos técnicos e educacionais de mercado também, mais de formação de liderança, sobre saúde mental. Então, a gente tem, em média, de 2 a 3 treinamentos por mês. Então, eu coloquei ali um exemplo do calendário que a gente manda para o pessoal. A gente faz um convitezinho com a foto do professor, o CV dele, o dia, o horário, e ali do lado tem umas fotos de alguns desses treinamentos. Essa última foto aqui que vocês estão vendo, que é um cartãozinho verde e um embrulhinho, é um cookie de chocolate que a gente dá para o professor que deu aquela aula. Eu quis colocar aí para mostrar para vocês que eu acho que cada detalhe que a gente vai criando dentro da comunicação interna contribui para criar um ambiente muito mais gostoso, muito mais afetivo. Então, acho que tudo dá para fazer de um jeito mais humano e afetivo, tá? E a gente faz certificado também para os nossos estagiários, isso é ótimo, eles ganham várias horas complementares com esses cursos. E aí a gente faz alguns eventos internos, né? Festas, a gente já participou da maratona de revezamento do Pão de Açúcar, tudo isso sempre é organizado pela nossa área de comunicação. Enfim, aqui está meu contato, depois se alguém quiser falar comigo, sinta-se à vontade. Eu vou parar a apresentação, voltar para cá e pedir desculpa se eu ultrapassei o horário, mas é basicamente isso. Eu queria mostrar que dá para fazer economia, escrever mesmo sobre investimento, mas nunca perder aquele lado humano que eu acho que todo jornalista chega na faculdade querendo fazer. Tá ótimo, muito obrigado, viu, Bianca? Obrigado, na verdade, aos três. Agora a gente começa a nossa sessão de perguntas. As perguntas vão ser direcionadas a princípio aos três, e aí a gente vai se organizando aqui para cada um ir respondendo, a não ser que a pergunta venha já direto, direcionada por parte de quem perguntou. Eu vou pedir para o Gabriel fazer o favor de jogar a primeira pergunta aí para a gente na tela. Pergunta da própria Marlana, que foi citada agora pela Bianca, né? Qual é o nome da certificação para ser analista? Né, a Juliana estava falando disso, né? E como funciona a preparação para tirar essa certificação? E aí eu quero até complementar, né? Se há outras certificações que são importantes para quem trabalha nessa área, né? E o que vocês recomendam para esses alunos que estão aqui nos assistindo? Fiquem à vontade para falar. Perfeito. Acho que eu vou começar, então, dado que já é uma pergunta sobre a minha colocação, né? Que bom, Marlana, que você está interessada, inclusive, tá? São pouquíssimos jornalistas que estão, e por incrível que pareça, são pouquíssimos analistas de investimentos, né? Ou seja, poucos analistas ali da Faria Lima que são, assim, muito, muito bons no começo da carreira. Então, assim, você vai ganhar um destaque muito grande se você quiser ir para o mercado financeiro propriamente e tirar essa certificação, chama CNPI, é a Certificação Nacional dos Profissionais de Investimento aqui no Brasil. Essa certificação ela é especificamente emitida pela Associação, né, do Mercado de Capitais dos Investidores, nacional, né, dos investidores, que é a APMEC, e essa, digamos assim, essa associação é a que faz a autorregulação dos analistas de investimentos aqui. A gente tem uma série de regras para seguir, para ser analista de investimentos. As principais são determinadas aí, não é só pela APMEC, a APMEC é uma associação que faz uma parte da regulação, mas ela segue duas principais entidades, uma que é pública e uma autorreguladora feitas pelos agentes do mercado, né? A pública é a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela é a xerife do mercado de capitais no Brasil, então o Banco Central está por dinheiro, como a CVM está para o mercado de capitais. E você tem a Ambima, que é essa entidade formada por bancos e outras entidades, é um autorregulador do mercado de capitais aqui no Brasil também. E você fica muito em contato com essas entidades, inclusive quando você está produzindo jornalismo econômico, né, entre aspas, porque na verdade você é uma pessoa que dentro do jornalismo econômico vai fazer algo especificamente. E assim, essa certificação não é a única, você tem outras também, várias, né? Eu não tirei, eu estou tirando essa certificação. É um tempo de preparo relativamente longo, eu estudei durante o ano inteiro, com um curso específico de uma entidade chamada FK Partners, eles têm apostilas e um curso à distância para isso. Tem uma parte de matemática que é bastante pesada, né? E contabilidade, eu diria que é um pouco mais pesada
sobretudo para a gente, mas assim, não é um bicho de sete cabeças. Se você estudar levando a sério e focado, dá para passar, assim, dá para fazer, tá? Não é nada um negócio surreal, absurdo. E antes disso eu fiz outros cursos preparatórios, alguns gratuitos da B3, que eles têm disponíveis, que são assim, você pode entrar lá agora e começar a fazer, que é a parte da B3 Educação, que tem desde a BMF Bovespa, né, antes de ter a junção aí com a CETIP, então eles têm no site todo esse preparo, é bem legal você estar acostumado e familiarizado com isso. E eu fiz um MBA na FIP-USP, né, de Economia Brasileira, onde eu também especializei uma parte ali de macro, para algumas coisas ficarem mais automáticas na minha cabeça, porque eu estava escrevendo a respeito disso. Então é mais ou menos assim a parte de certificação. Não sei se os colegas... Eu não queria falar muito para os colegas também poderem responder, né? Não, eu acho que é isso mesmo, e a Ambima, inclusive, tem várias certificações, né? E só complementando, no site da Ambima também tem muito material para você estudar para as provas de certificação da Ambima. Isso. Então, é muito bacana, e assim, é um material didático, tá? Quando eu comecei a trabalhar na Vert, eu pegava um prospecto de um CRA, de um fundo, e assim, um prospecto mesmo, quando é uma oferta pública, pode ter 500, 600 páginas, parece um bicho de sete cabeças mesmo. Então, me assustava, mas os materiais da Ambima, eu lembro que a minha primeira semana na Vert cheguei lá, entrei no site da Ambima, baixei todas as apostilas e comecei a ler, porque é muito didático mesmo. Então, assim, dá para fazer isso que a Juliana falou, você sentar mesmo na cadeira, estudar e ir atrás das certificações. Eu acho que é um mercado, assim, super... Tem muita oportunidade, gente, mesmo. Eu acho só que, para acrescentar um aspecto só que eu considero bastante importante, é que, assim, entendam que tem muita coisa que às vezes vocês vão estudar por conta própria e você vai pensar, mas o que eu vou ganhar com isso, né? A partir do momento que você estiver trabalhando nessa área, numa área específica de jornalismo, e você tiver algumas relações da sua cabeça ficando um pouco mais claras, né, um pouco mais automáticas, você vai sentir que está mais fácil a sua vida, assim, no dia a dia, até para você vender seu peixe, até para você produzir uma pauta, tá? Então, assim, não é uma perda de tempo, porque essa certificação, ela não está posta num papel, tá? Eu estou tirando, por exemplo, porque no estágio onde eu estou, eu preciso dela para assinar como analista. Mas antes disso, eu já tive esse trabalho de ter que fazer esses estudos, assim, periodicamente, sem ganhar nada por isso, entre aspas, digamos. Tudo bem? Bem, agora nós temos uma pergunta da aluna Júlia Marto, que está relacionada, inclusive, com o que vocês falaram agora. Vocês recomendam algum curso para entender mais sobre o jornalismo econômico? E dirigir aos três novamente. Pode começar, Bianca. Eu vou falar do curso que eu fiz, né? O treinamento que eu fiz do Estadão foi um treinamento excelente, viu, gente? Tirando esse problema que são, assim, 3 meses sem você ganhar R$1, inclusive não ganha nem VT, tá? Vale transporte, você tem que ir lá por conta própria. Então, o que eu fiz foi, eu economizei dinheiro para ficar 3 meses sem ganhar nada. E enquanto isso, eu fazia uns freelas aqui e ali. Isso é bom também de jornalismo, né? A gente consegue fazer uns freelas. Mas, assim, foi um divisor de águas na minha carreira, certamente. Por quê? Esse curso, esse treinamento de jornalismo econômico do Estadão, foi o que eu falei, a gente tem uma parte que é na redação, então a gente fica circulando entre as editorias, produzindo mesmo, escrevendo e sendo orientados por editores, e esses editores depois avaliam a nossa participação ali, mas a gente tem aula com os professores da FGV, e essas aulas, assim, são aulas de macroeconomia? São, mas a gente entra também no detalhe, a gente aprende a ler balanço das empresas, porque quem depois vai trabalhar lá na agência Estado, quem vai cobrir fundo, quem vai cobrir ação, precisa saber desses mais específicos, assim.
Então, assim, são aulas pesadas, inclusive tem prova depois, tá? No final, lembra que eu disse que tem um ranqueamento para eles contratarem? Tem uma prova da FGV. É tipo assim, a gente tem notas dos editores que avaliam como a gente foi, e tem a nota da prova da FGV. É uma prova mesmo, tipo de escola, e você tem que fazer de acordo com o que estudou. A gente ganha um baita livro, que está inclusive ali, que é de Introdução à Economia, é um livro bem caro, mas a gente ganha, é um livro muito bom, e assim, para vocês que são estudantes ainda, eu indico muito, inclusive eu acho que está com as inscrições, eu acho que estão abertas, tá? Foi um curso divisor de águas. Eu sei que a B3 também tem um MBA para jornalismo, não sei se ainda tem, teve uma época que ficou na dúvida se continuaria, mas assim, esse, para quem está assim, super cru e ainda tem receio, eu indico, porque assim, você começa iniciante, você não precisa saber quase nada de economia, é óbvio que tem um processo seletivo, né? Tem uma prova, tem entrevista, mas você entra cru e passa meses estudando mesmo, é muito intenso, e para mim foi um divisor, assim, de águas. Alguém quer complementar? Posso? Bom, para complementar Manda, André. Só complementar uma coisa aqui, Hugo. Além do curso do jornalismo econômico, tem outro curso que vocês podem buscar, que também não, digamos assim, você não tem que entrar numa competição, né, um processo seletivo. Tem ótimos cursos na B3 mesmo, a bolsa ela dá ela agora está sendo pago, no começo era mais barato e agora também é à distância. Então, análise fundamentalista, que vai te ensinar a ler balanços, também vai ter coisas relacionadas à análise técnicas, ou até mesmo introdução ao mercado de ações, macroeconomia. Então, ajuda a ter um pouquinho aí de base para você começar a entender. Para aí depois, quando você for evoluindo, né, da sua carreira e tudo mais, você já tem um conhecimento pelo menos o fundamental, né, o básico. Eu até mesmo quando eu entrei na Isto é Dinheiro, eu comecei a fazer esses cursos para conseguir andar melhor, para conseguir evoluir mais rápido, e deu muito certo. Depois tem o curso da B3, né, esse MBA que eu fiz é um MBA dado pela Bolsa de Valores, em conjunto com a FIA, antes era a UBS, mas eram os mesmos professores, que depois você tem que ter pelo menos uns 3, 4 anos de trabalho no jornalismo econômico para conseguir, aí sim, concorrer a uma das vagas, né? E é um bem pesado, que é das 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sábado, uma semana por mês durante um ano, e inclusive tive que dar férias para conseguir fazer esse curso. Eu agora, se não me engano, está de 2 em 2 anos, né? Então ano que vem vai abrir mais um, mas realmente mais para você, quando vocês estiverem ali no 4º, 5º ano de jornalismo, vale a pena. Isso se eles não cancelaram, né? Eu espero que eles não tenham cancelado. Bom, vamos passar para a próxima pergunta, então. Obrigado, André. Até a próxima pergunta eu ia direcionar para você mesmo. Você pode colocar na tela, por favor, Gabriel? Pergunta da Maitê. Isso. O que é imprescindível para alguém que quer trabalhar nesse segmento do jornalismo? E até queria só complementar, falando rapidamente do que a gente pensa aqui no curso, né? A gente tem essa preocupação de dar uma formação bem ampla para o aluno, né? Que ele tenha um olhar a respeito de várias áreas, né? Desde a parte de humanismo, né? De sociologia, filosofia, antropologia, etc., mas também nos preocupamos com áreas mais técnicas, né? E a gente acha que tudo isso converge de alguma forma. Então, como que vocês, que já são profissionais que trabalham nessa área, como é que vocês enxergam aquilo que é mesmo fundamental para esses alunos que estão aqui nos escutando? Bom, começando então, é muito a questão, acho que a curiosidade é o básico, né? Você está no jornalismo, você tem que ser curioso, gente. Então, e você ser bem informado, você ler e tudo mais, você ter interesse em ler o caderno de economia, mas ter interesse em ler o caderno de política, para você conseguir fazer uma conexão, isso é fundamental. Na verdade, esse é o preceito básico para jornalista. Então, se vocês não têm esse costume, criem o mais rápido possível, porque isso vai te ajudar, mesmo que você não trabalhe em redação, em outras áreas, se informar é fundamental.
mas a questão é de você também querer aprender coisas novas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ler balanços de empresa, quando a gente fala de, a Juliana e a Bianca também falam de você fazer análises mais matemáticas e tudo mais, na teoria, assim, na prática mesmo, você não precisa saber, você precisa saber os conceitos matemáticos, só que você não precisa fazer conta. Quando você vê um gráfico, você precisa saber ler o gráfico, você não precisa necessariamente fazer o gráfico, você consegue fazer uma interpretação. Então, tudo isso você consegue com o tempo. E aí, todos esses cursos que a gente falou te ajudam a acelerar esse desenvolvimento. Mas, na minha opinião, não tem uma outra coisa a não ser curiosidade e vontade mesmo de aprender coisas novas e tirar esse mito que jornalismo econômico é difícil, que é algo de outro planeta, que não é. Você pode ter as dificuldades iniciais, né, de qualquer coisa nova que você começa na sua vida, mas depois, quando você começa a entender, vira automático, vira uma coisa mais simples. Então, essa, para mim, é a qualidade básica para o jornalista, mas para o jornalista de economia, que tem que aprender coisas novas, é ainda mais essencial. Se eu puder só complementar, eu diria que tem um aspecto que eu considero bastante relevante, que foi o que me salvou, na verdade, assim, que você vai ganhar com o tempo, tá? Conforme você vai ficando mais velho mesmo e também conforme você vai ficando mais experiente. É autonomia e sinceridade. Então, assim, parece palestra motivacional, né? Falar um negócio desse, assim. Agora eu chego cantando com a música do Ayrton Senna. Mas, assim, você desenvolver a capacidade de olhar para si mesmo e falar: eu consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa. E dizer isso para as pessoas muito claramente. Então, assim, eu me lembro que desde o começo da minha vida, dentro do jornalismo, desde a época que eu era estagiária na CMA até agora, o momento em que eu respondo como analista, eu assumo o compromisso de assinar um relatório que é regulado pela APMEC, então ele tem uma série de regras e formalidades e etc., e um nível de profundidade maior. Então, quer dizer, o trabalho ele é muito distante em termos técnicos. O que aconteceu com a Juliana nesse intervalo? A Juliana, ela ganhou mais autonomia e ela ganhou maior capacidade de dizer o que está certo quando ela acredita que está certo e o que ela não sabe quando ela não sabe, né? E o que está errado quando está errado. Eu estou dizendo que isso é importante porque no jornalismo é uma das poucas profissões onde qualquer lugar que você vá, isso vai aparecer. E eu diria que é uma das poucas coisas que sobraram que é muito legal, assim, porque o jornalismo, eu vi o Lorenzato fazendo um comentário ali de que ele trabalhou na Gazeta Mercantil, que assim, era um sonho de consumo para qualquer pessoa que entrou dentro da área do jornalismo econômico, como era o meu caso, em algum momento falou: pô, eu queria fazer isso, para onde eu deveria ir? Bom, você deveria ir para lugares que não existem mais. Então, assim, o jornalismo ele mudou muito. Eu acho que tem uma coisa da gente não se apegar só às coisas como elas foram, mas ao que elas serão. E eu digo, nesse processo, você virar e falar: peraí, eu acho que dá para fazer algo diferente, né? Então, a apresentação da Bianca, maravilhosa, assim, quer dizer, pô, eu aprendi a fazer uma editoração, eu sou capaz de fazer esse negócio aqui, acho que vai ficar bom. Ou então você virar e falar assim: eu não consigo ler esse prospecto, quando você está numa redação e cai um documento absurdo na sua mão. O que é importante? Será que você pode me ajudar? Eu me dei muito bem com as pessoas que estavam chegando, né, atrás de mim, que eu tive que ensinar. E eu, nessa posição, quando alguém estava me ensinando, eu diria que foi desenvolver essas qualidades, assim, no processo, é uma coisa muito bacana, tá? Então, assim, acho que dá para confiar um pouco mais no nosso taco, assim, e ir fundo nisso. Eu queria só complementar isso que a Juliana falou, porque eu acho que uma das sortes que a gente tem quando está em jornalismo econômico é que as pessoas não esperam que você saiba muito daquilo. Então, é muito mais fácil você falar isso que ela disse: eu não sei, me explica. Quando eu cheguei óbvio, quando a gente está na redação, a gente fala com especialistas, entrevistas, é nossa obrigação estudar a pauta, até para fazer perguntas coerentes. Isso é o básico do jornalismo. Não estou falando que não é necessário, a gente aprende isso no primeiro semestre. Mas estou falando, quando a gente vai avançando um pouquinho mais e talvez saindo da redação, indo trabalhar do lado de cá, não tem problema você falar que não sabe. Pelo contrário, eu senti que foi muito bem visto todas as vezes que eu peguei um prospecto, falei: não entendi essa estrutura, me explica, me fala de onde está, qual é o lastro dessa operação, por que está saindo daqui, e assim, não ter vergonha de perguntar. Eu acho que demonstra curiosidade, demonstra interesse e engajamento. E diferente, sei lá, de alguma área que já supõe que você precisa ter uma base para saber. Nessa área eu sinto que, assim, dá para ser muito sincero e falar: não entendi, me explica.
e que é muito bem visto, inclusive. Ok, obrigado. A próxima pergunta vai para a Juliana. Juliana, na sua carreira, o que você considera que foi assim a maior bola dentro que você deu e também assim a maior bola fora? Jornalismo econômico. É uma boa pergunta essa, eu diria, né? Eu acho que a bola dentro que eu dei assim foi essa curiosidade que eu desenvolvi de, inclusive, falar, pô, esse negócio aqui é difícil, né? Essa coisa do jornalismo econômico. Então eu acho que eu vou fazer sim. Poxa, é difícil, né? Acho que não sei se eu vou conseguir sobreviver nesse negócio. Então eu acho que eu vou fazer sim. Assim, é muita coisa quase da teimosia, eu diria, e de ver ali uma brecha para falar, peraí, eu não preciso cair nessa falácia que a gente tem, tá? Que é muito a ver com os anos 50, 60, talvez, ali com a nossa cabeça, quando a gente olha para o jornalista do passado, né? Um cara ganhando pouco, com pilhas de jornais ao redor dele, um monte de livros, uma casa meio suja, fumando um cigarro e tomando um café, morrendo com 40 anos. Tipo, é tão balzaquiano, né? Você fica, poxa, acho que não precisa mais ser assim. A gente tá em 2020, indo para 2021, pós-pandemia, o mundo tem que ser assim. Eu acho que a bola dentro foi olhar e falar, eu não sei se essa imagem tradicional, romantizada do jornalismo que a gente tem na cabeça quando a gente vai mudar o mundo, ela precisa ser assim, né? Então eu acho que a bola dentro na minha vida foi ter olhado e falado, eu acho que dá para ser diferente, dá para ganhar dinheiro com jornalismo, cara, dá para ter uma vida muito legal e fazer coisas muito legais pelas pessoas, porque onde eu tô agora é poder ensinar para os outros como investir o dinheiro deles, que é uma coisa que a gente tem horrivelmente no Brasil, né? Relação muito ruim com o dinheiro. Isso é muito gratificante. Então, encarar os desafios de tomar decisões que às vezes vão ser assim, um tiro no escuro, mas que a gente vai ter poucas oportunidades na vida de fazer isso, né? Acho que a Bianca também descreveu isso quando ela falou lá de você sair da Folha de São Paulo para ir fazer o treinamento do o Focus de Economia do Estadão, que é brilhante. Acho que é uma porta de entrada para muita gente. E não vai ser sempre aquela começão de lama, sabe, que tá ali no começo. Em algum momento vai mudar, mas aquilo vai ser preciso naquele período, assim, mas não precisa ser sempre. E eu acho que a bola fora, pelo menos assim, quando eu olho na minha vida, foi ter demorado demais para tomar algumas decisões, assim. Eu deixei escapar algumas oportunidades que eu acho que hoje talvez tivessem me levado, eu não diria mais rapidamente, porque a minha ascensão, pelo menos na minha carreira, foi muito rápida, mas teriam me colocado em contato com algumas coisas e eu não fui por medo, porque eu achei que eu não tinha capacidade. Não é que a gente não tenha que olhar para si mesmo e entender quando a gente está dando um passo maior do que a perna, tá? Não tô falando para vocês irem para a linha de frente sem colete à prova de balas, com uma foice e um martelo e agora eu vou mudar o mundo. Não é isso, entendeu? A relação da foice do martelo foi sem querer, tá? Eu não é nenhuma crítica aí, o Vanderlei deve começar a rir aí nos bastidores. Mas não vão para a linha de frente, não é simplesmente você sair querendo encarar o mundo como se você fosse invencível, não é esse o ponto, mas também de virar e falar, peraí, eu tô deixando de fazer as coisas porque eu estou com medo, porque eu tô dizendo que eu não sou capaz, talvez eu não seja, mas talvez eu tenha que tentar para isso. Enquanto a gente tem os nossos pais, talvez, gente, muita gente não tinha, eu tinha muito pouco, tá? Então, assim, às vezes não tem muito espaço para arriscar mesmo, às vezes o espaço é curto, mas se você tem um pouco de oportunidade, pondera um pouco que você não tá deixando de fazer, porque você não se sente capaz, ou porque ou disseram para você alguém maior, alguém mais foda, que falou, você não é capaz de qualquer coisa dessa, que a gente encontra essas pessoas, sobretudo nas áreas muito duras do conhecimento. Sai dessas amarras, entendeu? Porque isso vai te ajudar bastante a se reconhecer no mundo e reconhecer um pouco do seu lugar e um pouco do que você busca. Obrigado. Legal, obrigado. André ou Bianca querem comentar alguma coisa ou posso seguir em frente? Eu queria só complementaria isso. Belíssimo de Juliana. Já foi ótimo o discurso. Mas isso que ela falou de se vocês têm uma estrutura, têm os pais por perto, conseguem arriscar mais, aproveitem. Gente, isso é muito verdade, porque minha família é de Goiás, eu me formei no Mackenzie pelo ProUni. Então, eu vim para São Paulo, eu tinha um mês para arranjar emprego e conseguir me manter aqui. Então, eu muitas vezes, principalmente no primeiro ano de estágio, eu tive que optar por trabalhar em coisas que não necessariamente estavam relacionadas ao jornalismo ou à área que eu queria,
simplesmente porque eu precisava do dinheiro para me manter aqui, senão eu voltaria para Goiás. Então, se vocês têm a possibilidade vocês têm pai, têm a casa aí de vocês, se arrisquem mais, façam mesmo um monte de coisa. E se não tem, também não vejam isso como um empecilho. Pode ser mais difícil, pode ser mais custoso. Eu lembro que a decisão de ficar 3 meses sem um salário foi muito difícil para mim, mas assim, eu sabia que ou eu faria isso ou eu ia continuar ali e dificilmente eu iria para a economia. Então, eu acho que esse gancho que a Juliana deixou é muito importante. A gente tem que se arriscar. E se a gente não se arriscar nessa idade, depois é mais difícil. E só para complementar, eu fico feliz, porque a Juliana, você também quer para a Uni, eu também fui para a Uni aí no Mackenzie. Então, legal ter 3 pessoas aqui que foram para a Uni. Mas, complementando, na verdade, nem vou conseguir adicionar tanto ao que elas falaram, mas é a ousadia, tio. A ousadia, ela pode ser muito bem ser usada para o bem. Vocês têm que ser ousados, assim. É uma maneira de você se destacar. Se vocês seguirem tudo padrão, se vocês seguirem fazer tudo certinho, sem arriscar, sem fazer nada, vocês vão ficar na média. Se a média for suficiente para vocês, está tudo bem. Mas eu acredito que ainda mais quando a gente é jovem, quando a gente mais está no início de carreira, a gente pensa que a gente pode mais. A gente pensa que a gente pode arriscar mais, a gente pensa que a gente pode realmente chegar mais longe. Então, como elas disseram, vocês realmente estão na idade de fazer isso. A gente, inclusive, está na idade de fazer isso. Quando eu saí do exame e fui para a CNN, eu tomei um risco. Eu fiquei com a Juliana tomando uma cerveja até 4 horas da manhã para tomar essa decisão. Ela lembra como que foi difícil. Então, como eu sei como a Juliana também foi para exame. Gente, e quando vocês tiverem chefes... vou usar esse termo, chefes cuzões, é tudo insegurança. Assim, eu percebo hoje, ainda mais sendo também gestor de equipe e tudo mais, você consegue ter chefes bons e que te ensinem sem serem tóxicos, sem serem nada disso, que podem te auxiliar. Então, não tomem realmente uma crítica, não tomem realmente uma pressão de uma maneira, internalize isso, porque isso só vai fazer mal para você, vai fazer você ir para o psicólogo, e vocês têm outras preocupações na vida de vocês do que ter chefes assim. Então passem por cima disso, inclusive, às vezes sejam ousados. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente tem medo de perder o emprego, mas olha, todas as vezes que eu fui lá, ousei fazer alguma coisa, eu não me arrependi depois, porque eu sei que se eu não tivesse feito, provavelmente aí teria arrependimento, mesmo que no curto prazo eu tive mais problemas do que realmente soluções. Então acho que é só para encerrar com essa discussão. Obrigado, André. Bom, gente, eu tenho uma pergunta também aqui para fazer, e na verdade essa pergunta é para os 3 responderem, mas eu vou começar direcionando para a Bianca, porque pelo que a Bianca falou aqui para a gente, ela também já está numa das pontas, já esteve na outra ponta, né? Queria falar um pouquinho de fontes. Vocês estavam falando aqui a respeito da humildade, né, para você lidar com a fonte e tal, mas eu queria, na verdade, perguntar para vocês assim, qual é o grande desafio para você lidar com uma fonte numa área como a de vocês, em que há interesses por trás de algumas falas, em que há muitas questões corporativas por trás de um depoimento de alguém, né? Eu sei que tem a questão da checagem, né? Mas tem a questão do relacionamento. Então, eu queria que vocês trouxessem algum depoimento de vocês sobre tanto coisas que vocês passaram, sobre como vocês pensam também. Bianca, se você puder, comece daí, vai longe. Vamos lá. Daí já vou começar falando que é o tempo, viu, gente? É a experiência. Eu me lembro de uma matéria que eu fiz no Estadão uma vez, e a fonte, assim, parecia muito bacana, super aberta, me explicando várias coisas, e eu tava caindo, assim, naquele papo, até que chegou um momento que eu meio que desconfiei, eu fiquei, não sei se é muito assim, e aí eu recorri ao meu editor. Eu lembro que eu falei com ele, eu falei, olha, ele me falou isso e isso,
que você acha? E na hora ele falou, não, Bianca, a sua desconfiança tá certa, não é. Então, acho que é um pouco de experiência que você vai aprendendo um pouco. No início é mais difícil, né? Porque eu acho que é o conhecimento, a base técnica que vai te dar ferramentas para você ouvir aquilo e fazer um filtro mais crítico, para passar pelo seu crivo. Então, no começo é um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai aprendendo. No meu caso hoje, o que acontece? Eu tô do lado de cá e aí tem muitas informações de bastidores das operações que eu sei porque eu estou dentro da empresa. E eu, assim, vou dar um exemplo sem citar nomes, óbvio, mas a gente fez uma operação bilionária esse ano, e a destinação de recursos era para um fim, estava tudo certo, é tudo pela legalidade, até porque todas as operações passam pela CVM, mas a gente percebeu, e depois a CVM percebeu isso também, que os bancos estavam comprando esses papéis assim que eles emitiam, eles coordenavam a emissão, compravam papel e já vendiam depois no secundário. E dentro do mercado financeiro tem uma regra que você só pode vender depois de 90 dias, justamente para você fazer a regulagem dos preços e tal. E durante a pandemia, a CVM tinha suspendido essa regra, por medo mesmo, para não parar o mercado. E aí, quando eu fui escrever sobre essa operação, eu fui olhar no gráfico quem tinha comprado papel. E a Ambima tem esses dados, é público, tá? Qualquer um pode entrar lá e ver quem anda comprando os papéis de CRA, quem anda comprando os papéis de CRI. E eu vi que quem estava comprando os papéis eram os coordenadores das operações. E aí eu bati o olho naquilo, achei estranho. Infelizmente, na matéria que eu escrevi, eu não pude citar diretamente a emissão, mas sim eu coloquei que fazia sentido o que a CVM tinha feito de suspender o que ela tinha suspendido, voltar atrás, né? Porque os bancos estavam fazendo isso, comprando imediatamente no ato da emissão e vendendo no secundário porque tinha mercado, porque a gente está com uma Selic de 2%. Então, assim, eu acho que é tempo, gente. Tempo e não ter vergonha de perguntar. Bateu a insegurança, sempre vai ter alguém ali do lado mais esperto, mais experiente que vai ajudar. Eu acho que, assim, uma das maiores vantagens para um jornalista é não ter medo de perguntar mesmo. Eu acho que a gente não pode ter esse medo. Eu prefiro perguntar e parecer. Olha, eu lembrei agora de uma coisa que eu ouvi no primeiro semestre do professor Essenfelder, que acho que nem está mais no Mackenzie. Ele chegou a cobrir economia uma época, né? Ele falou que trabalhou com uma repórter de economia muito boa, não lembro o nome agora, mas ele falou assim para gente, isso em 2012, eu ainda lembro. Ele falou que ela, quando ia entrevistar qualquer pessoa, ela falava assim: pode me explicar como se você estivesse explicando para uma criança, por favor. E é muito isso, porque às vezes a pessoa está ali te falando alguma coisa que você já entende um pouco, mas quanto mais didático ela for, melhor. Então, acho que é isso, assim, tempo, experiência e não ter medo de perguntar para alguém que você confia. Falar, oh, isso aqui tá estranho, tá? Eu iria por aí. Eu queria só fazer um pequeno comentário em relação a isso. Eu acho que realmente é o tempo, tá, gente? E quando eu falei a questão da autonomia, ela vem muito daí, porque você vai ter que contar, e eu espero que vocês contem aí na vida de vocês com editores que sejam capazes de barrar neles algumas coisas, porque é para isso que serve o editor. Se vocês não tiverem esse editor, vai na força da coragem mesmo, porque aí tudo que acontecia na minha vida, quando eu tive e quando eu não tive pessoas para me proteger, era muito assim, bom, eu não tenho um chefe, eu tenho um chefe cuzão, e esse chefe cuzão não vai me ajudar, então eu vou ter que tomar uma decisão aqui só eu, e o que eu posso fazer? Esse dia vai passar, um dia isso aqui vai passar, isso aqui não vai acabar comigo, entendeu? Eu não vou morrer hoje, então eu vou dormir, amanhã eu vou acordar e em algum momento isso terá passado. Eu pensava muito isso quando eu não tinha alguém que estivesse nesse papel de segurar
segurar o rojão, que é para isso que está lá o editor. Quando você tem, é isso que você vai fazer. Você vai levar até ele e falar, é o seguinte, eu ouvi isso, eu não sei se procede, eu queria saber a sua opinião, e ele te auxiliar nesse caminho, né? Quando você desenvolve autonomia, que é muito legal, porque em alguns momentos da minha vida, no Valor Econômico, agora na Exame Research já também, houve aqueles períodos em que alguém chega para você e fala, tal matéria não saiu como eu gostaria. Você não deu espaço que nós gostaríamos, ou qualquer coisa dessa. Quando é um erro de informação, não tem o que fazer, tá? Isso acontece. Você se desculpa, dá uma correção. Eu já tive que dar correções algumas vezes na minha vida. É horrível, ainda mais no tempo real, porque você não apaga nada, você simplesmente corrige o seu erro. E momentos em que a fonte está reclamando com você porque ela quer mais espaço, porque ela tem um ego gigante, porque trabalhar na Faria Lima, trabalhar com o mercado financeiro envolve esse tipo de coisa também. Jogo de cintura e uma coisa que você vai desenvolvendo com o passar dos anos, e algumas vezes eu tive que dar aquela... então, você fala se você quiser e eu publico se eu achar que eu devo, né? Eu sou jornalista, não é você. E aí a fonte voltou na semana seguinte. Então, assim, é muito de você ter um pouco a cara e a coragem de enfrentar essas coisas, que elas vão acontecer, faz parte do jogo. E eu queria complementar, gente, o jornalismo econômico, ele é um jornalismo que você tem contato com pessoas poderosas, né? Então, quando você fala de C-levels, né, CEOs, você fala de investidores muito especializados, já muito graúdos, muito grandes, mas também fala com políticos, né? Você fala com deputados, você fala com ministros, porque tudo na política é economia. Se a gente for lembrar lá da eleição do Bush pai, né? Que ele não foi reeleito, o assessor dele, que eu esqueci o nome agora, falou, economia estúpida, justificando a derrota dele porque a economia estava mal, consequentemente ele não foi reeleito. E quando você trata com essas pessoas, é uma coisa muito diferente, você tem que saber jogar o jogo, mas jogar o jogo sem nunca perder a sua credibilidade, sem nunca perder a sua essência, porque vão vir propostas. No caso, mulheres sofrem ainda muito mais com isso, né? Então, ex-namoradas minhas já sofreram com isso, amigas minhas de geração sofreram com isso, eu já sofri com isso uma vez. Um homem fez uma proposta para mim, você tem que colocar e tem que se firmar e tem que tomar muito cuidado para você não ultrapassar essa linha, né? Porque é totalmente antiético isso acontecer. E você tem que saber jogar o jogo sabendo como você vai pegar uma informação, se beneficiar dessa informação sem necessariamente se vender para a fonte. A gente sabe que tem muita notícia plantada. Às vezes a notícia plantada é interessante para o leitor, é interessante, é um bastidor, mas sempre coloca isso na cabeça. Se alguém está te dando aquela informação, ele quer que saia. Então sempre desconfie daquela informação. Não é uma coisa simples, não é uma coisa, não consegui informação, vou publicar. Entenda, por que você está sendo, a pessoa está te usando? E se a pessoa está te usando, aprenda a usar ela bem. Uma vez no almoço com um deputado, ele foi bem sincero comigo. Falou, olha, estou te passando as informações, vai ter um projeto de lei tal, e que eu quero que ele seja mais exposto. Olhei o projeto de lei, fazia sentido, tudo mais, falei, não, isso aqui dá para fazer uma matéria, porque isso é uma discussão econômica importante. Então, ele me passou umas informações, depois eu publiquei uma matéria explicando, e não uma matéria como ele queria, como a Juliana disse. Eu peguei o projeto e comecei a analisar, comecei a ouvir especialistas, comecei a ouvir 20 pessoas diferentes para escrever a matéria. Então, é esse toma lá da cá, entre aspas, que é interessante para o leitor, é interessante para o jornalista, porque é assim que você consegue informação. E só para encerrar, é uma coisa que eu levo para minha carreira, acho que é uma coisa que eu sempre fiz, sempre eu sempre vou fazer, e eu recomendo que as pessoas façam, tratam o faxineiro como você trata um CEO de uma empresa. A partir do momento que você desmerece uma pessoa por ter um cargo menor do que o seu, ou por ter uma profissão menor do que a sua, que você acredite que é menor do que a sua, você, para mim, não é um bom jornalista, e muito pelo contrário, você é um mau caráter. Então, sempre tendo respeito com qualquer pessoa que seja, porque assim você também consegue o respeito da fonte. Obrigado, André. Bom, pessoal, infelizmente a gente já está caminhando aí para o encerramento, então eu vou pedir pela ordem o André, depois a Juliana e depois a Bianca, para em um minutinho aí vocês fazerem as considerações finais, tá bom, gente? Infelizmente nosso tempo já está se esgotando, né? Mas eu gostaria só de ressaltar com vocês aqui que o nosso chat aqui, os elogios são muitos, viu, pessoal? A mesa foi muito boa, gente. Ok? Então vamos lá, André. Primeiro você, depois a Juliana, depois a Bianca, um minutinho para cada um, para a gente já fazer o encerramento da nossa mesa de hoje. Ok?
Bom, gente, primeiro eu queria agradecer estar aqui nessa mesa de 20 anos. Eu estive, acho que no evento de 15, se eu não me engano, e é sempre bom estar aqui presente, é sempre bom, assim, é uma satisfação, porque eu lembro o quanto que essas palestras me ajudaram a tomar algumas decisões, eu lembro como eu ter uma admiração, um respeito por determinada pessoa, e eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco das minhas falas, como da Juliana e da Bianca. Estou totalmente à disposição para conversar depois fora, redes sociais, e-mail, enfim, os professores têm, mas também se procurarem meu nome em redes sociais, qualquer uma que seja, estou à disposição para conversas. E para encerrar, jornalismo econômico não é difícil, jornalismo econômico é apaixonante, porque você consegue enxergar mais o todo. Se você tem um lado mais de direitos humanos, você vai conseguir fazer uma matéria melhor de direitos humanos, tendo conhecimento econômico. Se você gosta de política, você vai conseguir entender os meandros da política por causa do jornalismo econômico. Se você gosta dessa questão de investimentos que está crescendo mais, obviamente você tem que saber de economia. Então, é um segmento apaixonante, é um segmento que paga melhor, que, como a Juliana falou, você não precisa ganhar mal para fazer jornalismo. A gente acabar com essa visão de que jornalismo é uma coisa só para quem é idealista, também dá para ganhar dinheiro. A gente está vendo redes sociais influenciadores sendo milionários com isso, porque eles fazem conteúdos bons. Então também não dependam apenas dos grandes veículos, apesar de é fácil falar estando num grande veículo, mas vocês também podem fazer esses conteúdos diretamente nas suas redes sociais, que é uma coisa que, inclusive, que eu estou pensando em começar a fazer, mas ainda falta um pouquinho de coragem. Mas, basicamente, é isso, e realmente espero que vocês tenham gostado. Obrigado, André. Juliana? Muito bom. Bom, gente, eu queria, acho que antes de mais nada mesmo, agradecer a todos vocês pelo tempo, agradecer ao próprio Mackenzie pelo convite. Foi, sem dúvida, bastante bacana para mim poder voltar aqui nesse momento e falar um pouco da minha trajetória. Com o André, por exemplo, que é um amigo meu que a gente se aproximou nos últimos anos, na verdade, que a gente tinha eu tinha, na verdade, uma implicância com ele muito particular, com esse menino branquelo, esse alto. Quem é ele? E de você reencontrar essas pessoas no mercado e descobrir como a vida ela pode ser mais leve, inclusive dentro do jornalismo, que a gente não tem que ser aquele cara de 50 anos atrás, eu espero que não seja, e que outras coisas estão se abrindo, né, com o ônus e o bônus que isso tem, tá? Então, assim, de você ser um produtor de um conteúdo meio descentralizado hoje, tá? As coisas estão mais descentralizadas, e que bom. Se você tiver a oportunidade de passar por uma grande redação, passe, porque isso vai trazer, sim, um grande background, mas não tenha em vista que é só ali que está acontecendo, né? Abrir o horizonte vai te dar essa oportunidade, de repente, de enxergar vagas que não existem ainda, né? E você que vai, provavelmente, criá-las, é um pouco do meu caso. Eu tenho redes sociais também, né? Eu sou um pouco blogueirinha, né? Eu tenho as redes sociais, as minhas particulares, eu tenho as minhas profissionais. As particulares é basicamente para postar mais gatos do que eu posto nas profissionais. Então, se vocês pesquisarem por Juliana Machado no Instagram, no Twitter e no Facebook, eu estou nas 3, no LinkedIn também. Eu faço muita postagem dos conteúdos gratuitos que a gente produz na Exame Research para ajudar as pessoas a investir melhor. Eu produzo lá, então, os podcasts com que eu entrevisto, os textos que eu escrevo, várias coisas. E é isso, gente. Estou aberta também. Se vocês quiserem qualquer dúvida, qualquer conversa, a gente está por aqui para isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Agora a Bianca. Bom, gente, obrigada também pelo convite. Agradeço os professores por voltar. É sempre bom, né? Enfim, eu tenho saudade dessa época, a gente aprende tanto, né? E eu acho que eu queria finalizar com uma coisa que eu ainda não falei, a Juliana falou um pouquinho. Eu achava que eu ia viver uma vida um pouco miserável sendo jornalista, porque eu ainda sou bastante idealista, mas eu sempre quis redação e jornal e aquilo. E, gente, quando eu saí da redação, o meu salto de qualidade de vida, e eu não estou falando só financeiramente, eu estou falando de tempo para fazer exercício, eu comecei a correr, eu comecei a me preparar para uma meia maratona, eu comecei a estudar coisas que eu gosto. Hoje eu estou estudando ainda letras, voltei para o curso de letras e eu consigo fazer isso. A redação exige uma energia muito, muito forte, assim, e geralmente é um pouco mais difícil. Então, assim, eu realmente acho que
por eu já ter passado, hoje eu consigo ter essa visão crítica, mas na época que eu estava aí na faculdade, era meu sonho, eu queria, e foi bom eu ter feito, foi bom eu ter participado desse ambiente meio maluco, para eu saber como que é. Mas do lado de fora tem muita coisa boa para fazer, tem muita oportunidade bacana, e tem como crescer. Eu sempre achei que como jornalista eu iria até mais ou menos aqui, assim, sabe, na carreira. Eu sempre fui uma pessoa muito capricorniana, trabalho para mim sempre foi, tipo... E hoje, assim, hoje eu estou muito feliz onde eu trabalho. Esse ano eu me tornei sócia da empresa, foi um convite que eles me fizeram. Hoje eu tenho algumas cotas da empresa, poucas, mas tenho. E eu nunca imaginei que, como jornalista, com 26 anos, eu seria sócia de uma empresa de mercado de capitais. Então, confiem, apostem em várias coisas. Também tenho redes sociais, podem me procurar. No caso, a Marlana trabalha comigo, então, se vocês quiserem, ela passa o contato também, é mais fácil. E eu acho que é isso. Obrigada, gente. E qualquer coisa, podem mandar mensagem, podem perguntar. Bom, eu queria agradecer a presença do André, da Bianca, da Juliana. Gostaria de agradecer também aqui o professor Hugo, que dividiu comigo a organização dessa mesa, né? E a todos os presentes, ok? Muito obrigado. E agora passo a palavra ao professor Hugo para fazer o encerramento do nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Bom, também queria agradecer, muito obrigado a todos. Obrigado, André, Bianca e Juliana também, professor Fernando. Queria lembrar a todos os que estão aqui nos acompanhando, que a próxima live vai ser às 11 horas, no canal da TV Mackenzie, sobre o futuro do jornalismo. Não deixem de acompanhar, vai ser muito legal também, assim como essa mesa foi muito rica de informação e de experiência, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço e vejam as outras lives. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.